Aí galera, beleza? É nóis, estamos juntos. Olha aí, vou dar continuidade aqui às nossas curiosidades sobre o poderoso Império Egípcio, a época faraônica do Egito. Nós já falamos sobre o antigo Império Egito, o médio Império Egito, e agora nós vamos falar sobre o novo Império Egito. Mas antes de mais nada, você sabe quantos faraós reinaram no novo Império Egípcio? Então fica ligadinho aí que você vai ficar sabendo, ok? Vamos lá. O novo Império foi o terceiro e último período dinástico da história do Antigo Egito. E durou de 1580 até 1069 a.C., aproximadamente 500 anos. E refere-se ao período da história do Antigo Egito do século XVI a.C. até o século XI. E começou com a expulsão dos Iquisos. Lembra os Iquisos que tinham invadido no Médio Império? Com a derrubada do Médio Império, os Iquisos dominaram a parte do Baixo Egito. E teve uma revolta da população. Então, o novo império começou com o processo de união da população contra a dominação exercida pelos Iquisos. E com o apoio do faraó Amoses I, teve uma grande revolta contra a presença estrangeira. E o exército conseguiu expulsar os Iquisos da região. Mas com esse, o exército estava no auge, ele aproveitou e foi ampliando as suas fronteiras, foram invadindo outros territórios, entendeu? Tanto é que eles dominaram a Mesopotâmia, importante território, e parte do Sudão. E com esse crescimento territorial, com essa vasta área territorial, também começou a aumentar as atividades comerciais. Como, por exemplo, eles importavam madeira da Fenícia, ouro e bronze da Núbia, que já tinha sido dominada por eles no Médio Império, e resina da Grécia, além de outros territórios, outras regiões do mundo oriental. E foi um período de expressiva prosperidade econômica no Egito. O Egito cresceu muito. E nessa época ele teve 3 capitais: Tebas, Ramsés e Mênfis. E segundo pesquisas, foi nessa época que os hebreus haviam se instalado no território egípcio. E aproximadamente no século 13 a.C. E após a expulsão dos Iquisos, o governo egípcio converteu os hebreus em escravos. Bom, eles não tinham ido lá para ser escravos, eles tinham ido para prosperar. Mas o governo converteu os hebreus a escravos. E eles não gostaram disso. Então começou a ter uma grande mobilização de retirada dos hebreus do território egípcio, com a liderança político e religiosa de Moisés. É isso mesmo, Moisés da Bíblia, é isso aí, entendeu? E com o visível fortalecimento do poder monárquico, abriu portas para a Constituição, uma reforma religiosa, que foi comandada por Amenófis IV. E essa mudança queria limitar a influência dos sacerdotes sobre o governo. E ele aboliu o politeísmo, certo? Porque os egípcios eram politeístas. E ele passou a reconhecer somente o culto a Deus Atom. E com essa mudança, ele pôde fechar os vários templos certo? Que cultuavam várias divindades,
e confiscou os bens administrados pelos grandes sacerdotes, entendeu? E fechou esses templos, enfraquecendo o poder dos sacerdotes sobre o povo. Mas essa mudança não foi muito bem aceita pela população, pela sociedade egípcia, sabe? Eles não gostaram muito dessa mudança. Então, com a subida no poder de Tutancâmon, filho de Amenófis, quando ele chegou no poder, cara, ele restabeleceu as antigas tradições religiosas politeístas, com a recuperação dos templos e a abertura daqueles templos que tinham sido abandonados. Mas aí os sacerdotes já estavam meio enfraquecidos, apesar de com grande poder. Aí passou o tempo e com a chegada de Ramsés II, de 1292 a 1225 a.C., os egípcios estavam enfrentando uma cobiça de outros povos estrangeiros. E nesse período, os militares do Egito brigaram e se encarregaram de expulsar os hititas do Vale do Rio Nilo. Tanto é que Ramsés conseguiu fazer um acordo com os hititas e expulsou, mas com isso enfraqueceu. Depois das grandes conquistas, depois de expulsões, guerras e guerras, enfraqueceu o exército. E no final do Novo Império, as disputas políticas entre os faraós e os sacerdotes, que foi enfraquecendo, teve enfraquecimento da política da nação. E por volta de 1100 a.C., os egípcios o Egito foi dividido novamente em Alto e Baixo Egito. E com a invasão dos assírios, de novo, os assírios invadiram o território, e pelo comando do rei Assurbanipal, o rei assírio, Assurbanipal, ele era famoso porque ele era brutal, entendeu? Ele era atitudes brutais. Ele conseguiu subjugar já o fragilizado governo egípcio. Daí em diante, outros povos, outras civilizações começaram a dominar o Egito. E essa época foi comandada por diversos faraós, né? Ao todo foram 17 faraós. 17 faraós que comandaram o período do novo Império Egípcio. E foi na dinastia 18, 19 e 20. E que se refere ao tempo, não o domínio de uma dinastia. Foram várias dinastias que constituiu e governaram o novo Império Egípcio. E chegou ao fim, por volta do século XI a.C., com o declínio do poder egípcio e a ascensão de novos impérios dentro da região. Esse foi o novo Império Egípcio. Essa foi a primeira parte. A segunda parte eu vou falar sobre alguns faraós e também os templos que eles deixaram, que são muito bonitos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, aperte o coraçãozinho aí. Um forte abraço. Se você tem alguma sugestão quer saber sobre outros povos, manda pra gente aí. Nós já estamos elaborando outros povos aí, tá bom? Um abração.